Aqui é a Prof. Ari. Estamos aqui para mais uma aula de História Geral e História Contemporânea. Dando seguimento nas nossas aulas, falando sobre as grandes pandemias, a gente tratou delas de maneira geral na aula 20. Na aula 21 a gente começou a falar da pandemia da Covid, né? E mais específico da Covid-19. E hoje nós vamos adentrar mais na problemática da Covid-19, pensando nas suas repercussões para toda a sociedade, todo o caráter historiológico em relação a isso. Porque até então nós falamos mais do fator referente à saúde pública. Então, hoje nós vamos trabalhar a questão dos riscos e incertezas em relação a essa recente pandemia, né? Hoje ela está de uma forma mais branda, hoje que eu digo em 2022, porém, é algo muito recente que ainda traz repercussões para todo mundo, né? É uma realidade difícil a nível mundial. Então, vamos lá. Bem, fazendo uma introdução em relação a esse aspecto, né, a gente precisa entender que as pandemias são algo que vem ao longo da história mundial, desde, assim como a gente viu em aulas anteriores, desde a pré-história, era medieval, era moderna. Infelizmente, é uma problemática ainda da era contemporânea, que seria a nossa era atual. E com certeza continua sendo um dos principais riscos em relação ao bem-estar e até mesmo a permanência dos povos, porque a gente sabe que grandes pandemias, como nós já vimos nas aulas anteriores, elas podem dizimar partes, né, boas partes da população mundial. No caso mais específico da Covid-19, como eu falei, é a pandemia bem recente, bem atual, além de trazer repercussões na questão, né, do número de mortes a nível mundial, também trouxe muitas consequências negativas em relação à saúde pública, à economia, à questão social também. Enfim, em vários aspectos, com certeza impactou e vem impactando. E, por enquanto, a gente não consegue estabelecer ou até mesmo mensurar quais vão ser todos os impactos, porque ainda é algo que está acontecendo. Nesse contexto, eu trouxe o autor Ulrich Beck, que ele traz um conceito bem interessante para a gente entender a questão das grandes pandemias, que é um conceito que ele chama de sociedade de risco. Ou seja, o que as modernizações trouxeram de riscos sociais, de riscos para a sociedade como um todo. Ao mesmo tempo, e aí a gente precisa identificar em qual medida essas tecnologias, essas modernizações também podem ajudar e facilitar no combate a esses grandes riscos. E aí, ele traz um outro termo muito interessante, que seria o termo oceano de ignorância, em que
a gente pode prever os pontos positivos e negativos da tecnologia e da modernização para com a sociedade moderna, porém, não tem como a gente mensurar. A gente pode tentar estatisticamente dimensionar algumas questões, mas a gente não tem como mensurar o real impacto. E em relação ao coronavírus, a SARS-CoV-2, que é a causadora da Covid-19, é muito importante a gente entender como essa doença surgiu. Ela é tida como uma doença de zoonoses, ou seja, que ela é transmitida de animais para os seres humanos, e nós temos aí ao longo das últimas décadas vários exemplos de doenças zoonóticas que trouxeram grandes surtos, não nas dimensões como o da Covid-19, porém, que também trouxeram e contribuíram para a problemática das grandes pandemias, como o H1N1, a MERS, o Ebola, o Zika vírus, dentre outras, sendo que a maior parte delas hoje são combatidas através de vacina, como a da H1N1, ou através de uma intensificação da prevenção, como no caso do Zika vírus. São as formas de combater essas doenças. Mas o que significa uma doença zoonótica nos dias de hoje? Significam que são doenças causadas por mudanças no estilo de vida, interferências no meio ambiente, que alteraram o clima, alteraram a fauna, a flora, e aí faz com que boa parte de animais silvestres, animais que deveriam ficar ali somente nas grandes florestas, nas áreas não urbanas, por essa mudança na dinâmica do seu habitat, eles passam a interagir com os espaços urbanos, com os espaços que deveriam ser espaços destinados aos humanos e também a animais domésticos. Quando tem esse choque entre os espaços, consequentemente, doenças, né, vírus, que estão ali inoculados nesses animais, que fazem parte ali da sua genética e não lhes causam nenhum problema, vão ter contato com o ser humano, e o ser humano não tem uma imunidade, uma autoproteção em relação a esses vírus, e eles vão se tornar doenças. E o que deixa isso mais complexo ainda? Quando esses vírus, eles são transmissíveis. E no caso da Covid-19, o que tornou ela piorada, vamos dizer assim, foi a questão da transmissão pelo ar. Ou seja, uma pessoa com vírus respirar próximo de uma outra pessoa que não está infectada e ela passa a ser infectada. Quando é um tipo de doença em que a transmissão é por fluidos, há como se conter a doença de maneira mais efetiva. Agora, quando é pelo ar, a disseminação é muito mais veloz, é muito mais rápida, e então por isso que é uma pandemia que se alastrou tão rápido
pelo mundo todo. E de acordo com um estudo realizado em 2020, que foi publicado aqui no Brasil, na Rede Brasil Atual, esse estudo, preliminarmente, ele já pôde constatar da grande possibilidade de que o coronavírus tenha, sim, ocorrido pela questão da degradação ambiental, e que morcegos que têm esse vírus inoculado, ao atacar porcos, inoculou o vírus nos porcos, e o ser humano consumindo a carne suína, adquiriu esse vírus, que se tornou algo, se não letal, mas que desenvolveu a referida doença. Então, veja que um dos fatores é a cultura alimentar do ser humano, e que não necessariamente precisa vir de um consumo de carne de animais silvestres, como no início da pandemia se dizia, que a grande disseminação foi devido aos chineses consumirem carne de morcego. Não, não necessariamente. O morcego inoculando um outro animal, que poderia ser o frango, poderia ser o boi, não necessariamente o porco. E o ser humano vindo a consumir essa carne, com certeza viria a ser infectado. Então, vejam que essa dinâmica, ela pode ter ocorrido de duas formas. O consumo das carnes tradicionais, que já estavam infectadas, ou o consumo direto das carnes de animais silvestres. E, por um outro lado, a modernização, que traz tecnologias e avanços científicos, com certeza também auxilia em trazer outras possibilidades de alimentação, de consumo, que não necessariamente da carne, e também, como a gente tem visto, o rápido desenvolvimento e inserção no mercado das vacinas de combate ao coronavírus, né? Então, volto a dizer o que eu coloquei no início da aula, que a modernidade e a tecnologia pode tanto ter criado esse vírus, quanto auxiliar a combatê-lo de maneira mais rápida, né? Então, nas considerações finais, eu volto a reiterar a importância do estudo da história, da história humana, desde a antiguidade até a era moderna, para a gente entender que muitas das coisas que ocorrem hoje já ocorreram antigamente, lógico, dadas as devidas proporções, e que aprender com os erros e acertos do passado da humanidade nos ajuda a tomar as melhores decisões no presente, né? Então, eu finalizo a aula com essas considerações, e lembrando que na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse assunto, ampliando as discussões, tá? Então, agradeço a sua participação, a sua atenção, e até a próxima aula.